Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí de volta ao nosso Eu Quero Passar, no nosso curso aqui de Direito Constitucional, tudo bem? Estão estudando bastante aí em casa? Isso mesmo, vamos lá, vamos pegar firme, quero que vocês todos aí estão com a gente, sejam aprovados, ok? Bom, na aula passada estávamos aí começando o estudo sobre o texto principal da Constituição. Falamos aí do artigo 1º da nossa Constituição Federal. Vamos lá para o artigo 4º, porque fomos discutir aí a relação do Brasil com a comunidade internacional, né? Quais são os princípios que regem a relação do Brasil com a comunidade internacional. Vocês viram aí, né, que o Brasil é um país que busca uma boa relação com a comunidade internacional. Nós não temos problemas aí com nenhuma nação do mundo. Somos um povo que busca a paz internacional. Mas, no estudo do artigo 4º aí, pessoal, faltou a gente falar do parágrafo único do artigo 4º. O parágrafo único é importante. Vocês vão aprender agora e não vão esquecer mais, tudo bem? Então, por favor, acompanhem comigo aqui no quadro o texto do parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, mais uma vez, estamos na nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou o professor Walter da Cruz. Aqui, pessoal, parágrafo único. Lembrando aqui que este é o parágrafo único do artigo 4º da nossa Constituição Federal, que trata da relação do Brasil com a comunidade internacional, né? Nossas relações diplomáticas. E diz o seu parágrafo único o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então vamos lá. Olha só, gente. Buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Esse texto, né, como a gente sabe muito bem, está lá presente na Constituição desde 1988, desde a sua promulgação. No início dos anos 90, o Brasil se uniu aí a mais 3 nações vizinhas, nossos irmãos aqui, vamos chamar de nossos hermanos aqui da América Latina, e formou, né, o que hoje chamamos de Mercosul. A princípio, a integração ela buscava integrar de forma econômica, nos aspectos econômicos. Politicamente, socialmente, ainda é um caminho que precisa ser trilhado. No aspecto cultural, nós vemos aí, inclusive no final dos anos 90, no início do novo século, século XXI também, nós percebemos também uma preocupação com o aumento do ensino do espanhol nas escolas, também, né, como uma exigência constitucional dessa integração cultural dos povos da América Latina. E esse mandamento do parágrafo único do artigo 4º ainda é uma coisa que precisa ser buscada, porque, embora sejamos todos aqui irmãos da América Latina, nossos povos, principalmente o Brasil, em relação às outras nações, tem muitas diferenças, a começar pela nossa história de colonização. Enquanto o Brasil foi colonizado por portugueses, a colonização feita nos nossos vizinhos foi, em sua esmagadora maioria, feita pelos espanhóis. Então já tem a dificuldade em relação à língua. Mas o Mercosul continua aí, a trancos e barrancos, né, tentando levar a cabo esse mandamento do parágrafo único da Constituição no seu artigo 4º. Lembrando aqui, pessoal, que os países que integraram inicialmente com o Brasil o Mercosul foram Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai são os criadores aí do Mercosul. Correto? Beleza? Dito isso, então, fechamos aí o que tínhamos que falar sobre o nosso artigo 4º, parágrafo único da relação do Brasil com a comunidade internacional. Tudo bem? Bom, dando sequência aí à nossa aula de hoje, nós vamos falar desse tema novo aí, que é a separação dos poderes. Vamos falar do artigo 2º.
Preste atenção nas nossas aulas, vai acompanhando aí. Começamos a nossa discussão sobre o texto principal da Constituição, falando do artigo 1º. Já que estávamos falando ali de princípios constitucionais, passamos para o artigo 4º e falamos também dos princípios que regem a relação do Brasil com a comunidade internacional. E agora voltamos para o artigo 2º, ok? Então, falamos do artigo 1º, falamos do artigo 4º, agora vamos dar sequência. Vamos falar do artigo 2º e do 3º também. Para agora, porque vamos falar de tudo, né, gente? Vamos lá. O artigo 2º diz o seguinte: o artigo 2º da Constituição Federal do Brasil: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Prestem atenção em duas expressões importantes aqui desse artigo 2º. Independentes e harmônicos. Independentes e harmônicos. A gente vai precisar detalhar melhor qual é a mensagem que o artigo 2º traz para a gente quando diz que os poderes da União são independentes e harmônicos. Lembrando que nós temos aí a divisão clássica dos poderes, né? A divisão dos poderes em 3 poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, senhoras e senhores, vamos aqui discutir um pouco sobre a teoria da divisão dos poderes, como ela surgiu, né, e como o Brasil evoluiu para esse modelo, a divisão dos poderes, que existe hoje na nossa Constituição de 1988. Como a gente sabe, e já discutimos aqui em nossa aula, a forma de governo, a forma de governar foi mudando com o tempo. No passado, tínhamos, principalmente aqui no Ocidente, as chamadas monarquias absolutistas, né? Reis que concentravam o poder, que tinham uma total irresponsabilidade, que não respondiam por seus atos perante a sociedade. Esse modelo evoluiu para as monarquias parlamentares, também chamadas de monarquias constitucionais, onde os monarcas tinham ou um grau menor de poder ou nenhum poder, como é o caso clássico da Inglaterra, e o poder político, as decisões políticas, ficavam a cargo, no caso das monarquias constitucionais, do parlamento, desse conjunto, né, desse colégio de deputados, de pessoas, de representantes escolhidos pelo povo, que controlavam o Estado. Quando surgiu o Estado moderno, em sua maioria também, foi adotado o sistema de divisão dos poderes em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Essa ideia de que o poder do Estado deveria ser dividido em três segmentos surgiu com Montesquieu, né? O Barão de Montesquieu, um dos iluministas. A França foi o palco de uma das talvez a mais importante de todas as revoluções burguesas, que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, como toda e qualquer revolução burguesa, buscava principalmente acabar com o modelo absolutista e adotar um modelo de governo mais democrático, onde houvesse uma participação mínima da população na prática do poder, né? Que houvesse uma escolha dos representantes pelo povo de forma direta ou indireta, mas que o poder também não fosse todo concentrado em uma única figura, como era no absolutismo. Daí a ideia de Montesquieu de que o poder deveria ser dividido em 3: o executivo, cuidando da administração do Estado; o legislativo, criando todas as normas, né, todo o ordenamento jurídico do Estado; e o judiciário, né, que é o poder que cuida de disciplinar aqueles aquelas situações onde os direitos são lesados, ou de medir, né, de decidir em que situação, em casos concretos, quem tem ou não direito. Então, assim, o poder judiciário julga, né, o direito, as leis; o poder legislativo faz as leis; e o poder executivo administra o Estado. Essa é a divisão clássica criada por Montesquieu
na sua teoria, né, no seu livro, o Espírito das Leis, que foi adotado aí em todo o mundo. Ocorre que o Brasil também passou por essas fases. Nossa primeira Constituição é a de 1824, embora fosse uma Constituição que já demonstrasse ali uma inspiração iluminista, uma vez que criava o poder legislativo, o executivo e o judiciário, a nossa Constituição de 1824 também criava um quarto poder, o poder moderador. Certo? Então tínhamos os três poderes do modelo de Montesquieu, mas tínhamos também um quarto poder. E esse quarto poder, de certa forma, ele fazia com que a ideia principal de Montesquieu de divisão dos poderes não fizesse sentido, uma vez que o poder moderador não era harmônico com os outros poderes. Na verdade, o poder moderador estava acima dos outros poderes. Certo? Então, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, que existia no texto constitucional de 1824, estava subjugado, né? Ou seja, ele estava numa posição de inferioridade a este quarto poder, que era o poder do rei, o poder moderador, que foi dado aí a Dom Pedro I. Evoluímos da monarquia, e eu digo evoluímos não no sentido pejorativo, mas que saímos daquele modelo monárquico para o modelo republicano, e quando nasceu a república, aí sim, né, na nossa Constituição, que veio logo após a Constituição de 1824, que é a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, 1891, anote aí no seu caderno. Essa Constituição já adota o modelo de Montesquieu na sua essência, a divisão do Estado em três poderes, executivo, legislativo e judiciário, onde um poder é independente do outro e, mais do que isso, um poder acaba que equilibrando o outro, né? É aquela ideia também presente na teoria de Montesquieu, a ideia dos freios e contrapesos, certo? Daí, pessoal, dizemos que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Vou repetir, pessoal. Durante a monarquia no Brasil, tivemos 4 poderes. E este quarto poder era o poder moderador, o poder do rei, que estava acima dos outros poderes. E aí a gente não pode dizer aí que está presente a ideia de Montesquieu de independência e harmonia entre os poderes, porque havia um que subjugava os demais. Mas, desde 1891, os poderes são 3, dentro do modelo de Montesquieu, do modelo iluminista: executivo, legislativo e judiciário. E assim é também na nossa Constituição de 1988. Lembrando que essa ideia de independentes e harmônicos entre si quer dizer o seguinte: cada poder tem a sua função típica. Qual é a função típica do poder executivo? Administrar. Qual é a função típica do poder legislativo? Criar leis, legislar. A função típica do poder judiciário é julgar. Então, são independentes. Um não pode interferir na seara do outro. Cada poder tem a sua atribuição. No entanto, os poderes são harmônicos. Harmônicos entre si. E essa harmonia é conseguida pela chamada teoria também de Montesquieu dos freios, o sistema dos freios e contrapesos, né, chamado aí no direito internacional, né, o check and balance system, né, quer dizer, o sistema dos freios e contrapesos, onde um poder acaba que observa, né, o outro de maneira a evitar abusos, né? Vamos dar um exemplo aqui. O poder executivo, ele pode, por exemplo, criar leis. Pode? Pode sim. Nós não temos aí a figura da medida provisória, que fica a cargo do presidente da República? Pode. Não seria uma invasão, em princípio, do poder executivo no poder legislativo? Sim, talvez. Mas o poder legislativo tem o poder, né, de vetar. Então, um poder acaba sempre equilibrando o outro dentro da sua área de atribuição.
Nós vamos continuar na próxima aula tratando deste assunto. Vamos falar bastante ainda. Vamos voltar aí explicando melhor para vocês a ideia dos freios e contrapesos, né, que busca a harmonia entre os poderes. Um abraço para vocês. Até a próxima aula.